Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Se tem alguém insatisfeito nesse YouTube de meu Deus, é o canal Piuí. Porque por mais que o filme esteja muito bom, seja quase perfeito, a gente sempre vai encontrar um defeito. Nossa, você é muito bom, cara! Mas vou te dizer, tá? Tem filmes que conseguem chegar muito, mas muito perto da perfeição. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui no Piuí. 5 filmes quase perfeitos. Antes de mais nada, velho, vai se acalmando aí, não vem xingar a gente que a gente não tá falando que o filme é ruim. Um filme quase perfeito é um filme que ele beira a perfeição, exceto que a gente mudaria uma coisinha ou outra nele, entendeu? É aquele filme assim que é muito bom, mas que tem uma coisinha que podia ser mudada. Sabe o que faria esse vídeo aqui ficar perfeito? Um like. Só falta isso, cara. Tá quase perfeito, só falta o seu like. E vários dos filmes que a gente vai falar aqui nessa lista, sabe onde é que você pode ver? No Telecine! Exatamente, meu amigo. O Telecine é o melhor sistema de streaming que você pode ter, porque lá tá lotado de filmes bons. São mais de 2.000. Tem filmes perfeitos e filmes quase perfeitos lá também. E além de ter todos esses filmes, lá você encontra as cinelists, cara. Se você tá em dúvida do que quer assistir hoje, o que não quer, você encontra várias listas lá, como, por exemplo, filmes para chorar. Filmes para ficar feliz. Lista do Piuí. Essa não tem ainda, mas um dia podia ter uma lista do Piuí, né, Será cara? que o pessoal do Telecine não entendeu ainda que a gente quer a nossa lista lá? A gente pede em todo o vídeo. Ô, Telecine, deixa ter uma lista do Piuí, a galera vai lá e já acessa a nossa lista, entendeu? É, pô. Está entendendo as palavras que saem da minha boca? Mas enquanto isso não acontece, você pode correr no link na descrição, velho, que você ganha 60 dias de graça. Eu vou repetir porque talvez a pessoa não tenha entendido, tá? 60 dias de graça com o link exclusivo do Piuí. Cara, o patrão ficou maluco. Essa é a definição de o patrão ficou maluco. Não perde tempo, porque logo o patrão vai recuperar a cabeça dele e vai cortar isso aí. Então, corre na descrição do vídeo que tá aqui embaixo o link pra você ganhar 60 dias grátis pra testar o Telecine. Caraca, o Telecine não é quase perfeito, né? Ele é perfeito. E essa lista já começa machucando meu coração, porque por mais que eu ame demais esse filme, eu tenho que admitir que A Origem de 2010 do diretor Christopher Nolan não é um filme perfeito. Why are you the way that you are? Porque é o seguinte, A Origem, velho, é um filme clássico de assalto. Ele tem um contexto dos sonhos, mas as estruturas são meio que respeitadas. Tem um lance de construção do plano, de cada pessoa ter uma função, deles desenhar o plano, sabe, e focar o que ele vai fazer aqui, o que o outro vai fazer ali, e depois a execução do plano. Essas paradas são respeitadas aqui, e na minha opinião, eles reinventam várias outras coisas. Eu não acho que eles reinventam várias outras coisas, mas eu acho que ele tá dentro de um contexto muito original e muito diferente, que é a parada dos sonhos. E muitas vezes sonhos dentro de sonhos, o que é muito legal e que ajudou A Origem a fazer um sucesso estrondoso e ser até hoje uma das experiências mais legais que a gente já foi assistir no cinema, né? Porque ele tinha efeitos práticos incríveis. Cara, visualmente é um filme sensacional, né? E tinha uma coisa clássica que ficava nesse filme que é o seguinte, cara. Todo mundo que terminava de ver, ele falava assim, tu entendeu o final? E daí a pessoa falava, eu não entendi muito bem. Não entendi nada. E daí tu tinha que rever o filme, entendeu? Só que mesmo revendo, cara, e mesmo tendo esse esquema aqui, a gente percebeu um conceito nesse filme que incomoda um pouco a gente. Que é o seguinte, ele é didático. Dizia eu que a aritmética... Ele tem um personagem no filme, interpretado pela Ellen Page, que é o famoso personagem Orelha. Ele é o personagem que tá ali só pra aprender sobre o mundo e os conceitos. E cara, se tu parar pra pensar, metade do filme, o tempo inteiro eles estão explicando uma coisa, que leva uma coisa, que leva a outra, que vai até ali. I know this bridge. This place is real, isn't it? Yeah, I cross it every day to get to the college. Never recreate places from your memory. Always imagine new places. O personagem do Joseph Gordon-Levitt, especialmente, ele é o cara que tá sempre dando as explicações. O professor roteiro. Que é pra ter certeza que todo mundo vai pegar as nuances do roteiro, assim, não, ó, o sonho funciona assim, você precisa fazer assim, assado e assado. Isso não estraga o filme de maneira nenhuma, mas, vamos combinar, é uma coisa que a gente mudaria, né? E vamos dizer assim, cara, eu já falei isso aqui no início da lista, esse filme aqui eu amo demais. Então, pra mim, por mais que seja um defeito, esse é um risquinho que tira ele da perfeição. Cara, é quase perfeito. Mas eu vou dizer uma coisa, hein? Isso é um padrão do Christopher Nolan. Porque esse negócio dele de ser didático demais se repete em Interstellar. Cara, tem cenas inteiras ele explicando pela 25ª vez no cinema como é que funciona o buraco negro, usando a mesma explicação de um papel com uma caneta que fura. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. Que merda. São 117 explicações só em Interstellar. Tu contou? Não contei, mas eu chuto por aí. Tá bom.
O clássico Alien de 1979 é um dos filmes mais respeitados da história, porque basicamente ele consegue beirar a perfeição com horror e ficção científica. Ele mistura essas duas coisas e cria um filme icônico com um personagem icônico. Cara, é sensacional. E sabe o que é curioso? Que a continuação dele, o Aliens de 1986, é um filme tão respeitado quanto e certamente é uma das melhores continuações já feitas pelo cinema. Só que ele tem um pequeno defeito. Essa continuação ela tem um defeitinho, que é o seguinte: o Alien nesse filme está drasticamente menos assustador do que no primeiro. Eles deram aquela famosa nerfada nele, porque aqui a gente tem vários aliens, não é só um. E eles matam esses aliens em um certo momento do filme como se fossem insetos, cara. Começa a atirar e começa a morrer a rodo. E cara, boa parte do medo que a gente sentia do Alien lá no primeiro filme, com aqueles corredores escuros, com aquela trilha sonora que é enervante, assim, a gente tinha muito medo daquele bicho, porque a gente falava assim, cara, se ele te pegar, tu não pode fazer nada. Alien Isolation é um jogo que trata disso de uma maneira muito boa, porque tem muito medo do Alien, porque tu sabe que se ele te pegar, nada que tu faça pode resolver. Porém, aqui não. Aqui eles conseguem matar muitos aliens. E tem a Rainha Alien, que é legal e tal, mas então o que acontece? Esse filme aqui não é um filme de terror, ele é um filme de ação. Então assim, pra quem vai esperando uma criatura muito assustadora que nem o Alien, então você tem que ver o primeiro filme, não o segundo. Também tem uma questão de expectativa, tem um critério levemente subjetivo que o Piuí sempre coloca nas coisas, entendeu? Porque é o seguinte, cara, essa lista aqui surgiu de conversas que a gente tem quando vai almoçar nas gravações do Piuí. A gente começa a falar sobre os filmes e começa a perceber que algumas coisas que a gente gosta demais, às vezes tem pequenos defeitos, e aí a gente começou a enumerar isso aí, tá aí a lista. Mas olha só, o Aliens, tá? Ele continua sendo um dos melhores filmes de ação já produzidos. Ele tem a Sigourney Weaver aqui, tá? A melhor replay dela, tem a Newt, que é um excelente personagem, tem a Rainha Alien. Cara, é um filme sensacional. Ele só não é perfeito por conta disso, porque aqui a gente já não tem mais tanto medo do Alien. O primeiro filme é perfeito? Eu acho que o primeiro filme é perfeito, cara. Eu não mudaria nada. Uma pergunta pra você aqui nos comentários. Eu vejo muita gente falando que prefere o 2 ou prefere o 1. Você prefere Alien 1 ou Alien 2? Algum deles é perfeito? Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Poucos filmes são tão importantes para a história do cinema quanto Star Wars Uma Nova Esperança. Isso porque esse filme revolucionou quase tudo que a gente tinha do como um filme deveria ser. Porque ele foi um blockbuster, ele investiu em efeitos especiais, ele mudou o sistema de lançamento dos filmes, o negócio de pre-order. Esse filme aqui, cara, a gente tratou todo esse legado na saga Star Wars. Você já tá ligado? Tem que assistir. Se não assistiu ainda, corre lá assistir. Mas fato é que esse filme, até hoje, é considerado um dos melhores dessa saga pelos fãs mais ávidos de Star Wars. De fato, ele é um dos melhores. Mas ele não é perfeito. You son of a bitch. Aliás, ele tem um defeito bem notório, assim, que é o seguinte: esse filme aqui, ele é simplório. Ele é basicamente a jornada do herói seguida ao pé da letra. Luke Skywalker aparece, conhece o mentor, aprende com o mentor morre, ele surge como um milagre e resolve toda a situação. O grande problema talvez desse filme aqui, e pra mim que é fã de Star Wars é complicado falar isso aqui, é que talvez ele é um roteiro baseado na relação de causa e efeito, entendeu? O que é apresentado no momento vai servir de efeito em um momento seguinte. A morte do mentor serve pra ele se vingar, entendeu? Ele conhecer um cara bandido que parece não mudar, depois no final faz ele voltar, entendeu? São várias coisas que vão mudando a parada e assim, acaba ficando um pouco previsível, entende? A simplicidade dele torna ele previsível e esse seria o defeito que a gente traria aqui pra falar que esse é um filme quase perfeito. Mas na verdade ele tem outros defeitos, né? Vamos combinar, eu não quero ser chato com Star Wars. Tu é chato. Mas o George Lucas não é o bicho. E as atuações do filme, o Harrison Ford, top. Agora, o Mark Hamill e a Carrie Fisher... Nossa, horroroso! Não, calma, velho, tu exagera. O problema do Léo, entendeu? Sabe qual é o problema? O Léo se passa na hora de falar mal das coisas. Ele parece que ele sabe, tá ligado a relação de irmão que o outro tem que bater no irmão mais novo? O Léo quer fazer isso com Star Wars na minha presença. Mas eu não vou permitir, tá? Porque tu tá falando que Star Wars Uma Nova Esperança não é perfeito, pode ser que não seja, mas Império Contra-Ataca é. Perfection. Império Contra-Ataca conseguiu resolver os problemas que a gente está apontando aqui, porque a trama não é previsível, o filme é surpreendente, a direção é muito melhor, saindo das mãos do George Lucas, e as atuações são melhores. A Carrie Fisher continua sendo a Carrie Fisher, o Mark Hamill continua sendo o Mark Hamill, mas eles melhoraram. O filme perfeito. Perfection. O Léo já explicou no vídeo antigo que tem uma expressão aqui no sul chamada rabudo,
que é quando o cara tem muita sorte. E se tem um cara rabudo no mundo, é o Quentin Tarantino, porque além de ser um puta diretor, ele é um puta roteirista, velho. É verdade, cara. E foi exatamente como roteirista que esse cidadão começou a carreira dele. Porque olha só, ele escreveu o roteiro de um filme chamado Assassinos por Natureza. E aí, nessa época, ele ainda não tinha toda essa banca pra dizer, não, eu vou dirigir e tal. Então, esse filme acabou caindo nas mãos de um novo diretor e foi lançado em 1994, né? Exatamente. Esse filme foi dirigido pelo Oliver Stone e aqui mostra um casal de assassinos e, cara, eles são muito loucos, completamente pirados. Só que as maluquices deles acabam conquistando o coração da mídia. Começa a divulgar o que eles fazem e tratam eles quase como se fossem heróis. Esse filme aqui, ele tá longe de ser perfeito, tá? Porque ele não é um filme excelente, ele nada disso, assim. E o motivo é simples, ele não foi dirigido pelo Tarantino. E ele não foi roteirizado pelo Tarantino. Por quê? O roteiro do Tarantino passou por tantas mudanças, mas tantas mudanças, que chegou no final e ele disse assim, cara, tira o meu nome do roteiro. Só bota assim, história do Quentin Tarantino, mas o roteiro, coloca aí quem mexeu nele. Tanto é que esse roteiro aqui virou 2 filmes, na verdade, né? Tem esse Natural Born Killers e tem o True Romance, que são baseados no mesmo roteiro e, cara, eu vou dizer, nenhum dos dois é perfeito, né? Mas esse aqui, especificamente, ele sofre muito por não ter direção do Quentin Tarantino, porque vários momentos que teria aquela parada do Tarantino, que você sabe identificar, tá ligado? Piadas do humor negro que ele faz, aqui acaba ficando estranho, tá ligado? Tu parece, às vezes, se sentir culpado por estar curtindo o filme, porque ele tá de uma parada tão visceral, mas ao mesmo tempo ele não tem a delicadeza de tratar do assunto que tu fica meio confuso. É, esse filme aqui ele perdeu os diálogos, aqueles diálogos verborrágicos que o Tarantino é famoso por escrever. E aí, cara, ele também perdeu toda a parte da crítica que ele tinha à mídia e às celebridades americanas. Isso ficou muito claro quando o roteiro original do Tarantino foi divulgado, foi publicado em livros e tudo mais. E aí deu pra ver a diferença clara. E no fim das contas, o Assassinos por Natureza acabou virando um filme conhecido por ser violento. E ponto. E é um filme legal, porque ele tem atuações, as atuações são muito boas. Woody Harrison, a Juliette Lewis, é muito bom. Mas tá longe de ser o filme que ele poderia ter sido. Que tristeza, né, cara? Um sonho que acabou. Ah, mas depois ele fez uns outros filmes muito bons também, né? Psicose é um daqueles filmes que sobrevive ao tempo, porque ele foi lançado há muito tempo atrás, 1960, e até hoje ele é considerado uma obra-prima. Esse clássico de Alfred Hitchcock acompanha a história de uma mulher que rouba uma grana, vaza de lá, só que aí ela se vê no meio de uma tempestade e acaba sendo obrigada a se hospedar num hotel de beira de estrada, o famoso Bates Motel, onde ela acaba se deparando com Norman Bates e a relação no mínimo doentia dele com a sua mãe. Durante o filme, o Hitchcock, que é conhecido como o rei do suspense, sabe fazer isso muito bem. Suspense, porque a gente fica na ponta da cadeira tentando descobrir o que vai acontecer e cada nova pista que a gente descobre, quando o roteiro vai evoluindo, a gente vai ficando, caralho, meu Deus, o que tá acontecendo, mano? E quando chega no grande ápice, que é a cena final clássica, que a nossa mocinha descobre que na verdade não existe Norman Bates nenhuma e é tudo Norman Bates usando a roupa da mãe, cara, a gente fica assim, ai meu Deus do céu! É genial e é muito da hora. O problema é que logo depois de vir esse encerramento, a gente tem uma nova cena que é conhecida como a pior cena já gravada por Alfred Hitchcock, que aparece um psiquiatra explicando nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu com Norman Bates. I got the whole story, but not from Norman. I got it from his mother. Norman Bates no longer exists. He only half existed to begin with, and now the other half has taken over. Probably for all time. Então o filme explica que ele tinha um problema mental, que ele foi chegando até lá, ele passou a acreditar que ele era a própria mãe, a conversar sozinho. Cara, ele explica tudo nos mínimos detalhes. E precisava disso aí? Não precisava. Talvez em 1960 precisasse, porque naquela época as doenças mentais não eram muito bem conhecidas e tudo mais, então ele dava aquela reforçada e pode ser que naquele contexto fizesse sentido. Mas hoje em dia, tem que ser sincero, que a gente olha aquilo ali, termina a cena e fala assim, tá, vamos pegar esse filme, botar no computador, abrir o Premiere e cortar fora o final. Só essa ceninha e aí ele vai ficar perfeito. Até porque ele tem uma cena num zoom que vai dando na cara do Norman Bates que é muito massa. Por que não terminou ali, velho? Por que não terminou ali? Seria perfeito! Agora que o Peewee falou que não é perfeito, o Alfred Hitchcock deve estar chorando. Why, she wouldn't even harm a fly.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui qual outro filme é quase perfeito. E se você discorda do que a gente falou aqui. Por favor, deixa aqui seu comentário e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai lá, segue o canal Piuí no Instagram, me segue o Miguel, acompanha as lives que ele faz e não se esqueça de ouvir o PiuíCast. E as tuas lives? As minhas lives já devem estar rolando aí, eu acho. E tu é famoso já, né? Acho que não. Cara, tu é muito famoso. Mas sabe o que é mais famoso que tu? O podcast do canal Piuí, que é maravilhoso, sempre com assuntos novos a cada semana, com convidados especiais. E é o melhor jeito de você aproveitar uma louça sendo lavada. Cara, é verdade. O PiuíCast consegue transformar o serviço de faxinar a casa e lavar a louça num prazer. É, eu gosto agora. Quer que eu faxine a tua casa? Vai lá, vai. Cara, eu tô indo, tchau.